aí pessoal, eu sou o Guga aqui de novo para trazer mais 10 expressões brasileiras populares, aquelas que a gente usa no dia a dia e as suas possíveis origens, como se foi dado, como que foi criado. Vamos lá então para a primeira curiosidade. Você cometeu um erro crasso. Vamos ver o que isso quer dizer e essa expressão erro crasso. O erro crasso. A cultura popular atribui a expressão aos equívocos do romano Marco Licínio Crasso, que em 53 a.C. perdeu a batalha em Carras, além da própria vida. O Crasso dividiu o poder com Júlio César e Pompeu a 59 a.C., no período conhecido como Primeiro Triunvirato. Obcecado por conquistar o Império de Parto, a Mesopotâmia, o cara atacou a cavalaria inimiga em campo aberto com uma infantaria romana e teve o seu exército dizimado. Por isso que quando a gente erra muito, falar você cometeu um erro crasso. Bora pra segunda. Chutar o balde. Quem que nunca falou, agora eu vou chutar o balde, agora eu vou buscar? Não há registro confirmado, mas alguns estudiosos afirmam que a origem dessa expressão está na execução. A origem dessa expressão está na aquela da corda? Então, isso mesmo. No passado, os condenados ficavam por cima de um bloco, né? Antes do carrasco lá empurrar esse bloco e os caras... Só que aí, às vezes, eles eram mudados por um balde ou colocavam qualquer coisa. Alguns até dizem que tinham alçapões e outras formas. Então, quando a gente fala que vai chutar o balde, é uma expressão que a gente vai pros finalmente mesmo. Vai chutar o balde, vai fazer alguma besteira. Há também uma lenda da expressão teria nascido a partir do chute que a vaca dá no balde quando não está feliz com a ordenha. Então a gente chuta o balde quando a gente não está feliz com alguma coisa. São essas duas origens. Que por essa pessoa eu ponho a mão no fogo. Pôr a mão no fogo por alguém é uma coisa complicada, né? A expressão veio de uma praticada na época da Inquisição. Uma pessoa acusada de heresia, ela tinha sua mão envolvida em uma estopa e era obrigada a colocar a mão no fogo. Era obrigada a andar por alguns metros segurando uma barra de ferro aquecida. Então ia colocando aquele fogo, a estopa era tirada e a mão do herege era checada. Se tivesse queimada, o destino era o pior. Agora, se tivesse ilesa, era provada a sua inocência. E aí, então se originou essa história de botar a mão no fogo por alguém, que seria você dizer que aquela pessoa é inocente. E aí, você coloca a mão no fogo por quem, hein? Eu não sei não, essa opção é complicada. Agora vamos para a expressão, poxa, essa daí pegou no meu calcanhar de Aquiles. Na mitologia antiga, o Aquiles era um herói que ele era imortal, porque ele era filho da deusa Tétis. Na intenção de torná-lo imortal, ela pegou e mergulhou ele no rio Estige, só que ela segurou ele pelos calcanhares. Então o Aquiles, ele era um guerreiro imortal, a não ser por essa parte que não foi molhada, que no caso foram os seus calcanhares. Então na guerra de Troia, o Aquiles foi acabando com todo mundo, até que o Paris descobriu essa lenda, pegou uma flecha, mirou e acertou bem no calcanhar de Aquiles para que ele caísse e morresse. Então, usar essa expressão quando você tem um ponto fraco pegou bem no meu calcanhar de Aquiles. Vocês já sabiam? Gostaram? Agora vamos para uma que todo mundo gosta de usar. Essa pessoa mudou da água para o vinho. Ela faz referências às bodas de Caná e ao primeiro milagre de Jesus, relatado com exclusividade no Evangelho de João. Durante o casamento, Maria procura o filho, preocupada, e diz que o vinho havia acabado. Jesus então pede aos servos que preencham os vasos com água. Ao provar o líquido, o mestre de cerimônia se depara com o melhor dos vinhos. Uma mudança radical, uma coisa para outra. Então, da água para o vinho é quando a pessoa melhora de uma coisa para muito boa. Fala, essa pessoa aí melhorou da água para o vinho. Já sabiam dessa? Próxima expressão, para inglês ver, ou seja, sem validade, só aparência. Essa expressão não tem uma origem objetiva e confirmada. O escritor e jornalista Sérgio Rodrigues escreveu sobre a expressão, destacando que talvez a origem mais plausível seja que, no tempo do Império, as autoridades brasileiras diziam que tomavam providências para combater o tráfico de escravos africanos, fingindo ceder às pressões da coroa inglesa. Mas, na verdade, nunca houve qualquer tipo de atitude em relação ao assunto. Então era algo para inglês ver, ou seja,
era sem validade. Falavam que faziam, mas não faziam. Essa é uma expressão de uma origem horrível, né? Mas a gente usa até hoje. Essa agora é para os apressadinhos, aquele que fala: pera que eu tenho que tirar o pai da forca. Basicamente essa expressão significa ter pressa, né? A frase remonta o fato de Santo Antônio, estando em Pádua, ter que apressadamente ir até para livrar o seu pai, que iria, né, ir para mesmo. Então esse fato foi passado e gerou essa expressão para as pessoas que têm pressa, né? Ah, eu tô com muita pressa. Porque o pessoal fala: vai tirar o pai da forca, tá com muita pressa. Mas realmente foi de uma história real. Você já viu a expressão sair a francesa? Que as pessoas falam: ah, eu vou sair a francesa. O que será isso, hein? Exatamente entre o significado sair a francesa, acredito que essa expressão tenha origem em costume francês, ou na expressão saída franca, indicando mercadorias sem impostos que não precisam ser conferidas. Por outro lado, alguns pesquisadores situam o surgimento da expressão na época das invasões napoleônicas, na Península Ibérica de 1810 a 1812. Vamos para a expressão agora: pôr em pratos limpos. Quem nunca ouviu essa expressão? Ah, agora a gente vai colocar em pratos limpos. A expressão, que significa solucionar conflitos, tem uma origem bastante antiga. Em suma, acredita-se que o primeiro restaurante foi aberto na França em 1765. Estabeleceu-se desde o início que a conta seria paga após a pessoa comer. No entanto, quando o dono ou garçom vinha cobrar a conta e o cliente ainda não havia feito a refeição, os pratos limpos eram a prova que ele nada devia. Isso mesmo. Quem diria, hein? Então, em pratos limpos é que você não deve nada, é resolver todos os conflitos. Agora vamos para uma expressão que todo mundo também usa. Quem é? Quem nunca usou? Quem não tem cão, caça com gato. Basicamente, significa que você não pode fazer algo de um jeito, você faz do outro. Na verdade, a expressão com o passar dos anos se adulterou um pouquinho. Inicialmente, ela dizia: quem não tem cão, caça como um gato. Quer dizer, se você não tem um cachorro, você vai se esgueirando como um gato. Mas depois de um tempo, acabaram mudando para quem não tem cão, caça com gato, que também é da mesma forma. Seria: se você não faz de uma coisa de uma maneira, faz de outra. Quem não faz de um jeito, faz de outro jeito. Mas acaba dando um jeito de fazer. Vocês gostaram dessas expressões brasileiras? A gente usa muito delas no nosso dia a dia. Então, vocês estão gostando dos vídeos? Eu estou preparando mais curiosidades por aí. E vem muitos vídeos novos. Valeu você que está aqui e está apoiando o meu trabalho. Muito obrigado. Valeu, Bob Demais. Até mais.